Boa noite, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Esse meu apóstolo é sobrenome, tá? Não é cargo eclesiástico, não é membro, porque eu sou membro da igreja, nada disso. Meu sobrenome é Apóstolos, simplesmente isso. O que eu quero falar para vocês é sobre a salvação mediante a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E essa é uma coisa que tem se perdido há muito tempo. Já naquela época dos apóstolos, vinha se perdendo já. eh, os falsos irmãos já tinham entrado no meio das igrejas, da igreja, né? E introduzindo heresias que precisava se circuncidar, que precisava guardar o rito mosaico, que ele precisava, para ser salvo, precisava alcançar alguma coisa, precisava fazer algo para ganhar salvação ou para manter a salvação. O que não é muito diferente hoje em dia dos falsos profetas que temos por aí, pelo mundo afora. Dizendo que precisa fazer algo para alcançar a salvação ou algo para manter a salvação. Simplesmente o que faz é tirar toda a glória que só é cabida a Deus, que é de direito de Deus, e querer transferir ela para o homem, querer cumprir aquela promessa que a serpente fez no Éden para o homem, que se ele comesse da fruta, ele seria como Deus. Ou seja, o homem quer ser como Deus, ele quer ter participação na salvação, e certo que ele não consegue ter participação na salvação, porque a salvação é por graça, favor e merecido. É um favor que nós ganhamos mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Quando temos fé que Cristo morreu em nosso lugar, automaticamente ganhamos a salvação, porque o Senhor nos imputa isso como justiça. E eu vou ler um pedacinho aqui em Romanos 4, sobre o crente Abraão. E começa logo no versículo 1. Eu peço um pouquinho de desculpa a vocês, qualquer coisa. Eu tive um AVC isquêmico. Eu não sei se assim vai perceber bastante. A minha boca ainda está um pouco torta e eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda para poder continuar falando. Mas vamos lá que acho que dá para entender. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contado como justiça. Então aqui nós conseguimos ver que é a fé, e não é aquela fé que, igual, eu tenho fé, que você escuta muito hoje em dia, mas a nossa fé, ela deve ser imputada a alguém, e a gente deve imputar essa fé a Cristo. Quando a gente imputa essa fé em Jesus Cristo, como tendo morrido em nosso lugar, agora sim, a gente está depositando a fé na pessoa certa. Ah, eu tenho fé que isso vai dar certo, que aquilo vai acontecer, mas se você tem fé que é o Senhor que vai agir por você, aí é diferente, aí a fé é legítima. Porque a fé que nós devemos ter é que Cristo já fez tudo. Quando Jesus, antes dele entregar o Espírito dele naquela cruz, madeiro daquela cruz, ele disse o quê? Está consumado. Ou seja, não resta mais nada para você fazer. Quando a gente acredita, crê verdadeiramente de coração, automaticamente
o Espírito de Deus é selado em nós, porque é o que a Bíblia diz, eu creio, e justamente nesse momento que a gente crê na salvação, a gente é selado com o Espírito Santo, esse Espírito nos é dado para sempre. Ou seja, uma vez salvo, é salvo para sempre. Quando a gente crê que Jesus Cristo fez tudo por nós, não há possibilidade alguma de perder a salvação. E muitos dizem, mas no céu não pode entrar pecado, não, está errado isso, tem que perseverar, tem que se limpar, de certo que nós não temos que nos limpar, porque Jesus já fez esse trabalho para todo aquele que nele crê, não entre em juízo, não seja condenado. Como assim? Quando você crê em Jesus Cristo, simplesmente você é limpo pelo seu sangue, que é é o alvejante mais potente que tem. Você pode procurar qualquer marca de alvejante aí que não vai tirar nenhuma mancha. Agora, esse alvejante que Cristo Jesus nos dá, ele realmente move as manchas, aquelas manchas que não saíam de jeito nenhum, que estavam presas, entranhadas na nossa alma, no nosso espírito, na nossa carne. O Senhor Jesus, ele consegue apagar todas essas manchas, porque quando nós chegarmos na presença do Pai, chegamos não nós, chega a nossa silhueta, ou seja, o nosso formato, mas todo vermelho do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É saber que o meu sangue tinha que ser derramado, mas o sangue de Jesus foi derramado no meu lugar. Então, justamente, é como em Israel, lá no Egito, antes do povo sair do Egito. Eles mataram um cordeiro e aspergiram o sangue sobre o batente da porta. E o espírito da morte passava por cima da casa deles e não tirava a vida do primogênito. E só tirava-se da casa que não tivesse a marca do sangue. Se não colocou a marca do sangue, justamente ali deveria ter uma vida cobrada ali. Mas nós cremos que nós temos o sangue de Jesus Cristo derramado sobre o nosso corpo, sobre o nosso templo. E isso nos imputa a justiça de Deus. Como assim Deus é justo? Ele precisa agora de sangue de um culpado, de um criminoso. Se alguém tem que cumprir. E Cristo, sem ser o criminoso, ele sendo inocente, ele se deu por nós. Ele abriu mão de si, da glória dele, por nós. Agora nós entendemos que nós devemos viver em paz de espírito, devemos viver para Cristo. A nossa vida já não é mais nossa, porque uma vez que agora eu sei que Cristo morreu por mim, então eu também estou morto, porque eu sou de Cristo. Cristo me comprou pelo preço de sangue. E assim, muita gente fala assim, não, mas se pecar, se fizer isso, se fizer aquilo, isso é antibíblico, falar que você pode perder a salvação. Porque se for assim, você está dizendo que Jesus é fraco. Você está dizendo que Deus é fraco, que Deus pode perder uma ovelha. O que diz em João 10? Que ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. E assim, isso concorda com todo o Evangelho, porque se você fizer alguma coisa, fui salvo, se eu não tivesse feito isso, ou eu não tivesse permanecido aqui, eu não teria sido salvo. Observe, o que você está falando é que você teve participação na salvação. De sorte que sabemos que o homem não consegue fazer nada. O homem, em estado natural, o homem é morto em seus delitos, em seus pecados, e somente Deus pode injetar vida nele. Eu vou dizer claramente, o homem no estado natural é um defunto, é um cadáver. Ele não consegue fazer nada. Ele pode fazer obras que parecem ser boas, mas são obras mundanas, obras que o sentimento que a mãe de um cachorro tem por ele mesmo,
a mãe de um gato tem por ele mesmo. E assim, uma pessoa pode gostar da outra, e isso não quer dizer que a pessoa tem o amor de Deus, porque o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é na hora que você recebe o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus derramado no seu coração, porque automaticamente você vai poder pecar, mas você não vai querer. Uma coisa é o seu corpo tá almejando, tá querendo fazer as coisas que convém, que é da carne para ela, pro corpo é muito bom, vai ser bom, mas você vai entender que quando o amor de Cristo vem em você, você vai querer mortificar o seu corpo. Não adianta lutar. Eu já tentei, não dá certo. Eu parei para lutar contra a carne, não dá certo. Vai perder a batalha, vai perder feio. E a gente entende que a gente somente tem que fazer o quê? Fugir da aparência do mal e nos encher da palavra de Deus, que vai em todo o tempo nos injetar com mais comunhão, mais sabedoria dos céus, porque quanto mais a gente lê, a gente vai conhecer da palavra de Deus, vai conhecer sobre o Senhor vai estar tratando com a gente, então nós vamos estar numa situação de entrosamento, de intimidade com o Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante. Nós podemos orar, nós podemos. Muita gente acha que pregar o Evangelho é pregar uma denominação, uma religião, é pregar alguma filosofia de vida, mudança de vida. Simplesmente pregar o Evangelho é pregar Cristo crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Observa, se Cristo morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, significa que Deus Pai aceitou esse sacrifício. Automaticamente, quem crê em Cristo tem a vida eterna. É irrevogável, não volta atrás, porque a palavra de Deus ela é bem clara. E outra, para ficar mais claro ainda, que acabei de me lembrar que é um ponto muito bom, que só vai a Cristo quem for ensinado por Deus. Não que alguém tenha visto Deus, mas todos que foram ensinados irão a Cristo. Observa, eu acho que está em João 6, se eu não me engano. E quando a gente entende que a obra de Deus é perfeita, eu entendo, nós entendemos que a obra de Deus é magnífica, que o Senhor, ele trabalha de um jeito que a gente muitas vezes desconhece, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito na Bíblia. Eu acredito. E você? Acredita?